Joel. Vamos lá. Fenômenos sísmicos aterradores sacodem o orbe com frequência, despertando a solidariedade de outras nações em relação àquelas que foram vitimadas, enquanto, simultaneamente, armas ditas inteligentes ceifam outras centenas e milhares de vidas, a serviço da guerra ou de revoluções intermináveis, ou de crimes trabalhados por organizações dedicadas ao mal. São esses paradoxos da vida em sociedade que a grande transição que ora tem lugar no planeta irá modificar. As criaturas que persistem na acomodação perversa da indiferença pela dor do seu irmão, que assinalarem a existência pela criminalidade conhecida ou ignorada, que firmarem pacto de adesão à extorsão, ao suborno, aos diversos comportamentos delituosos do denominado colarinho branco, mantendo conduta egoísta, tripudiando sobre as aflições do próximo, comprazendo-se na luxúria e na drogadição, na exploração indébita de outras vidas, por um largo período não disporão de meios de permanecerem na Terra, sendo exiladas para mundos inferiores, onde irão ser úteis, limando as arestas das imperfeições morais, a fim de retornarem mais tarde ao seio generoso da Mãe Terra, que hoje não quiseram respeitar. É só um comentário rápido. É que a gente tem que estar atento que essas criaturas, como ele chama, né, que ele descreve aqui, na verdade são o principal objetivo do nosso trabalho, que é tentar, assim como uma imagem de última chance de mostrar a eles uma alternativa. Então isso tem muito a ver com o trabalho que a gente realiza aqui também. Não é só voltado para aqueles que foram injustiçados, que sofrem, que estão desorientados, mas é principalmente a gente jogar o máximo de amor que a gente puder a esses espíritos específicos, porque eles precisam de muita ajuda, muita compreensão. E mesmo aqueles que não conseguirem vão precisar ser envoltos em mais amor ainda, para recomeçarem num mundo que não evoluiu, como a partir daquele momento os orientadores dessa evolução. E Silvio, né, foi um ótimo ponto esse que você colocou, né? E com relação ao nosso grupo, porque realmente essas nossas conversas, né? Elas são transmitidas para muitos espíritos que coparticipam conosco dessas atividades, além das irradiações, né, que eles também participam nesse processo junto com a espiritualidade, e muitos outros que estão inconscientes, eles recebem, né, esse amor. Esse ponto que você colocou assim realmente é muito importante, porque até esses espíritos, eles são espíritos, muitos ali, né? Quer dizer, todos nós, né? Somos ainda muito carentes de amor, né? Então, esse acolhimento, essa energia é ali um despertar muito forte, né? Principalmente para quando o espírito ele não está envolvido na carne, né? Que a carne ela estrutura muito o perispírito. Então, o perispírito, quando não está na carne, ele é mais ideoplástico. Então, quando recebe essas cargas de amor, para eles é um choque energético muito grande, sabe? Então desperta ali lembranças muito profundas, e é um momento em que a espiritualidade conecta e eles são acolhidos. E um ponto aqui no texto que eu queria também comentar é nessa parte aqui, né? Né, o, que por um largo período não disporão de meios de permanecer na Terra, sendo exilados para mundos inferiores onde irão ser úteis.
essa parte, né, onde irão ser úteis, ele é muito interessante, que tá envolvido com a perfeição das leis divinas, a misericórdia, porque esses espíritos, né, aqui, eles acabam que não estão preparados para essa nova fase do planeta. Quando eles são enviados para planetas inferiores, primeiro que há uma profunda saudade da sua terra natal, né? Então aquilo já é uma vontade de retornar. E não só isso, quando eles chegam nesses planetas, ali tem muita coisa por ser feito, praticamente tudo por ser feito ainda, né? Então, são planetas onde eles estão muito atrasados também nos conhecimentos. Então, quando eles chegam lá, são locais que eles têm que estruturar ainda formas de habitações melhores, formas de higiene, de estruturas sanitárias, de conhecimento. Então é como se fosse uma pessoa que não está conseguindo passar para a sexta série, ela volta para a primeira série. Ali o que acontece? Esses espíritos acabam que ensinam para aqueles espíritos que estão nesses mundos inferiores uma série de informações, de conhecimentos, e aí o que acontece? Eles se tornam úteis ali, e esses espíritos que são exilados para lá, eles acabam se tornando ali condutores, né? Eles se tornam professores, porque rapidamente eles se tornam figuras de liderança, porque é um planeta tão, tão primitivo ainda. E o que acontece? Essa forma em que eles começam a ensinar, mesmo ainda com todas aquelas estruturas que para o planeta atual eles não estavam preparados, mas lá eles rapidamente eles passam a ensinar, passam a auxiliar, né, nesse processo evolutivo, mesmo que seja com conhecimentos, e isso auxilia a reabilitação deles, né? Então, mais rapidamente, eles têm condições de retornar, né? É uma das características que acontece. Então, no planeta primitivo, ele rapidamente ele tem um ganho de informações. Claro que muitos desses levam processos de guerra, né? Isso acontece, né? Tá dentro desse processo, mas vários conhecimentos são passados por conta desses espíritos que vão para lá, né? Então até em coisinhas pequenas que a gente nem imagina, eles vão ensinando, né? Formas de vestuário, de locomoção, de comunicação. Então esse é um dos pontos em que eles são úteis, né? E auxilia na reabilitação mais rápida desses espíritos, que aí muitos desses voltam. Outros, eles começam a se afinizar tanto lá com aquele planeta que eles auxiliam o processo evolutivo do planeta, como aconteceu com muitos espíritos que foram exilados aqui para a Terra e aí amaram tanto aqui que estão auxiliando na evolução do planeta. E aí, só para finalizar, o Bezerra de Menezes, por exemplo, foi um espírito que ele teve a oportunidade de ir para planetas mais evoluídos, né? Mas ele, né, é bem conhecido, ele pediu para Maria ainda essa possibilidade de estar aqui auxiliando no processo do planeta, né, aqui na evolução do planeta Terra, né? É isso. É muito interessante isso, Ismael, porque, assim, o que é que eu pensava, né? Qual era a minha construção? Vai de castigo, vai lá penar, vai para um umbral, vai, né, amargar, mas veja que coisa bonita e tão transcendente, né, a ideia do pecado e do purgatório, que está tão na cabeça, né, de tantas pessoas da sociedade. Mas aí, quando você fala dessa ajuda, que mesmo eles, no sofrimento, eles já podem também trazer alguma ajuda, né, alguma liberação de tantas dores e tantos males, né? É lindo, né? É evolução construindo-se, seja em que contexto for. Muito lindo. O alto ele se utiliza de absolutamente tudo que a gente possa imaginar, como crescimento, como evolução, como aprendizado, como um mecanismo útil de auxiliar os que estão em volta, tudo que você possa imaginar,
Até as coisas que a gente não consegue compreender, o alto sabe como utilizá-lo para que todo mundo continue no passo de evolução. Incrível. O egrégio codificador. O que é egrégio, gente? O egrégio codificador do Espiritismo. É o conjunto, né? Ah, tá. Assessorado pelas vozes do céu, deteve-se mais uma vez na análise dos trágicos acontecimentos que sacudiram a Terra e os seus habitantes, a fim de despertar os últimos para as responsabilidades para consigo mesmos e em relação à primeira. Em O Livro dos Espíritos, no capítulo dedicado à lei de destruição, o insigne mestre de Lyon estuda as causas e razões dos desequilíbrios que se dão no planeta com frequência, ensejando as tragédias coletivas, bem como aquelas produzidas pelo ser humano, e constata que é necessário que tudo se destrua a fim de poder renovar-se. A destruição, portanto, é somente produzida para a transformação molecular da matéria, nunca atingindo o espírito que é imortal. Desse modo, as grandes calamidades de uma ou de outra procedência têm por finalidade convidar a criatura humana à reflexão em torno da transitoriedade da jornada carnal em relação à sua imortalidade. Esse é um grande problema que a humanidade como um todo tem, né? Com a compreensão dessa transitoriedade da jornada carnal com vários retornos. Essa é a grande dificuldade que a maior parte da humanidade ainda tem. Não só aqueles que a gente diz que são materialistas. Algumas religiões também pregam, apesar de um mundo espiritual, mas é um mundo sem volta. Que o que você fez aqui, você fez. Pode ir para o céu, para o sétimo céu, para o paraíso, mas você vai ficar para lá a tua eternidade. Quer dizer, então, você só tem essa vida. Então, essa transitoriedade com retornos até que você atinja um ponto de evolução mais alto é que ainda tem que ser, não digo divulgado, mas compreendido pela humanidade para acelerar o processo evolutivo, os próximos processos evolutivos do planeta. E um ponto nesse texto também que eu achei interessante foi esse aqui, quando ele fala assim, né? É necessário que tudo se destrua a fim de poder renovar-se. Que é o que vai acontecer, né? Que eles acabam alertando e já preparando, porque nós estamos no processo da transição do planeta, né? Para uma nova forma de organização. Essa forma de organização, ela é totalmente diferente, né? Então são as relações de trabalho, são as relações com o dinheiro, são as relações nas escolas, nas universidades, a estrutura de país, isso tudo ele vai vir abaixo, vai ser uma reconstrução. Então, para reconstruir, vai destruir. Então, o processo da transição a gente não sabe quanto que vai ser. Isso está no governo, nos planos mais altos, né? No governo do planeta Terra, nesses planos mais sublimes que já tem uma noção de tempo muito além do que a gente pode conceber. Mas então o que, que vai acontecer? As estruturas elas vão começar a cair, a quebrar. Por quê? Porque elas já deram o que poderiam dar nessa estrutura num planeta de provas e expiações. Então, vai vir uma atrás da outra, né? Não vão ser só calamidades naturais, né? Porque o próprio planeta ele vai se estruturar, vai vir né, quebras nas estruturas econômicas, nas estruturas de trabalho. Então, é um período complicado de transição, mas à medida que a gente vai compreendendo o que está acontecendo, então a gente vai se tornando coparticipantes desse processo, já procurando não manter o antigo, mas já entrar em sintonia com o que é novo para auxiliar a espiritualidade nessa construção.
né? Então isso é muito importante a gente estar percebendo isso, sabe? Uma analogia que eu li em algum livro espírita, que fazia até parte da introdução, que eu achei fantástica, que resume isso que o Ismael falou, é que toda roseira, para florescer bela e formosa, ela antes precisa ser podada. As dores que defluem desses fenômenos, denominados como flagelos destruidores, objetivam fazer a humanidade progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição a necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobe um degrau na escala do aperfeiçoamento? Preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal, os, os, os apreciais. Daí vem que os qualificais de flagelos, por efeito do prejuízo que vos causam. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas para que se realizem alguns anos que teria exigido muitos séculos. Só Exportando. um, Oi. só um pontinho aqui. Esse parágrafo aqui é preciso deixar claro que não é que seja obrigatório que todo mundo tenha que sofrer para evoluir. Isso não é a lei divina, não é você sofre para evoluir. É que no nosso atual estágio de compreensão, a gente tem muita dificuldade de evoluir só pelo amor. Então, a gente precisa aprender a lição. Então, muitas vezes tem essa necessidade de passarmos dificuldades. Mas se você lê desatento, você pode achar que a lei é essa. Você vai sofrer, vai tomar na cabeça para poder evoluir. Isso é só uma consequência do nosso estágio evolutivo. Não é a lei divina, não é essa. A lei divina é evoluir. Quem souber evoluir com compreensão e com amor, vai evoluir só no amor. A gente vai chegar nessa fase em alguns séculos. Mas quem ainda não consegue compreender na sua totalidade as leis divinas, precisa de uns puxões de orelha para compreender o caminho a ir. Eis, portanto, o que vem ocorrendo nos dias atuais. As dores atingem patamares quase insuportáveis e a loucura que toma conta dos arraiais terrestres tem caráter pandêmico, ao lado dos transtornos depressivos, da drogadização, do sexo desvairado, das fugas psicológicas espetaculares, dos crimes estarrecedores, do desrespeito às leis e à ética, da desconsideração pelos direitos humanos, animais e da natureza. Chega-se ao máximo desequilíbrio, facultando a interferência divina, a fim de que se opere a grande transformação de que todos temos necessidade urgente. Muito forte, né, tudo isso? Ele exalta o que está em mais evidência, se a gente reparar o que passa na televisão e tudo, com a humanidade nesse momento, né? O que mais tem sido estimulado, na verdade. É isso aí. De que ano é esse livro, gente? Olha, uma boa pergunta. Ele é 2021. recente. É. Eu não sei se é de Não, brincadeira. 2012. Uhum. Não sei. Não sei. Mas ele não tem muitos anos, não. É de 2000 para cá. E é bom depois a gente até ver mesmo, né? Até colocar. E um ponto é esse, né? Que ele vai colocando isso tudo que a gente tem visto, né? Na televisão. E ao mesmo tempo está acontecendo um movimento silencioso, mas a gente está vendo dessa reconstrução, né? Preparando as bases. É interessante que
esses extremos eles são acentuados. Então, ao mesmo tempo que vai acontecendo toda essa destruição, as bases, silenciosamente, elas vão sendo construídas e vão vindo espíritos que vão colocando bases para essa nova transição. Ou é a transição, né? A transição que está acontecendo. Uhum. Vamos lá. Contribuindo na grande obra de regeneração da humanidade, espíritos de outra dimensão estão mergulhando nas sombras terrestres, a fim de que, ao lado dos nobres missionários do amor e da caridade, da inteligência e do sentimento, que protegem seres terrestres, possam modificar as paisagens aflitivas, facultando o estabelecimento do reino de Deus nos corações. Reconhecemos que essa nossa informação poderá causar estranheza em alguns estudiosos do Espiritismo e mesmo reações mais severas noutros. Nada obstante, permitimos-nos a licença de apresentar o nosso pensamento após a convivência com nobres mentores que trabalham no elevado programa da grande transição. Equipes de apóstolos da caridade e do plano espiritual também descem ao planeta sofrido, a fim de contribuir em favor das mudanças que devem operar, atendendo aqueles que se encontram excruciados pela desencarnação violenta, inesperada, ou padecendo o jugo de obsessões cruéis, ou fixados em revolta injustificável, considerando-se adversários da luz, membros da sanha do mal, a fim de melhorar a psicosfera vigente, desse modo facilitando os trabalhos dos mensageiros de Jesus. Na presente obra, apresentamos 3 fases distintas, mas que se interpenetram em torno do trabalho a que fomos convocados, mercê da compaixão do amor, de modo a acompanharmos as ações de enobrecimento de dignos e valorosos benfeitores, vinculados ao programa de desenvolvimento a respeito da transição planetária, que se vem operando desde algum tempo. Não temos outro objetivo, senão estimular os servidores do bem a prosseguirem no ministério, a qualquer custo, sem desânimo nem contrariedade, permanecendo certos de que se encontram amparados em todas as situações, por mais dolorosas que se apresentem. Andréia, Sim. esse parágrafo é bem bacana, porque ele, né, tá chamando todos nós, né, para contribuição, né, que é algo, quando ele fala aqui, né, não temos outro objetivo senão estimular os servidores do bem a prosseguirem no ministério, a qualquer custo, sem desânimo nem contrariedade, e permanecendo certos que se encontram amparados, né, então é algo que nos chama, né, é aquele chamado do tipo, olha, é um momento crucial, né, um momento que nós pedimos para reencarnar nesse período a fim de auxiliarmos na construção e darmos né, um, um progresso maior no nosso caminho evolutivo, né? Então a gente pediu. Então é interessante a gente estar bem consciente e procurarmos das mais variadas formas estarmos contribuindo, né? Com ações, procurando entrar em sintonia com os nossos mentores, o que é pedido. E enfim, né? Então esse só foi um ponto que eu quis dar aquela salientada. Eu queria. Estão me escutando? Sim. Não, eu só queria, como diz o Ismael, salientar. Vocês notaram que as pessoas estão sem paciência, que hoje em dia as pessoas estão perdendo por muito pouco, não tem o amor que a gente precisa, e a paciência das pessoas estão esgotando, elas estão muito
Eu acho que a evolução, igual a gente está comentando, que precisa de nós, né, tá complicado. Eu tenho pessoas próximas que, sabe, que eu identifico como assim, meu Deus, vai ter que evoluir muito ainda, tá muito perdido na vida, né, e a gente tenta ajudar e não consegue, né, porque é muito complicado esse nosso trabalho de ajuda, né, eu fico assim meio desamparada nesse ponto, fico meio perdida. Existe um imediatismo muito grande das pessoas em geral, principalmente nos mais jovens. Você vê isso em todos os âmbitos. É um imediatismo muito, muito, muito grande mesmo. Você vê que tudo eles querem para ontem. Eles não têm a paciência de aguardar o dia seguinte. Eles querem já tudo pronto. Esse foi um dos malefícios da internet, né? Ela proporcionou grandes benefícios, mas um dos malefícios foi isso. O imediatismo das informações, das buscas, de tudo à mão e muito rápido. E isso gerou, além da ansiedade de querer descobrir mais coisas e mais rápido, um imediatismo tudo grande. Eu falo da minha área, né, da medicina. As pessoas hoje em dia se formam e com um mês já querem ficar ricas. Comprar Mal arrumaram emprego, apartamento. mas já querem ficar ricas. Então, e assim eu vou vendo em quase todas as profissões, as pessoas mais novas estão vindo assim, querendo despontar, crescer, se tornar conhecidas, sim, da noite para o dia, praticamente. E se você tirar da parte profissional, for para a parte moral ou para qualquer sentido que você consiga dar na vida das pessoas, tudo eles querem muito correndo, muito rápido, e não querem esperar, e querem fazer, e querem que aconteça. E isso complica a vida de todo mundo, porque você, Glaucia, tenta mostrar um lado mais humano, mais caridoso, mas você está falando com alguém que quer a solução do problema dela para ontem. Então ela não consegue te ouvir. Pô, mas tu está me falando para eu esperar, como é que eu vou esperar? Eu quero a solução. Eu não quero aquela coisa. Eu não quero a vara, eu não quero aprender a pescar, eu quero peixe. Se possível, já assado. E ontem mesmo eu ouvindo uma conversa de médicos recém-formados, e parece assim um leilão, sabe? Um leilão. Quem oferta mais pelo plantão? Aí, a partir disso, se engaja no trabalho, né? Não é assim, as melhores condições, o que aqui tem mais a ver com o que eu quero fazer no mundo. Claro que a medicina é útil em todos os sentidos, em todos os lugares onde ela vá. Mas é bem isso, assim, muita praticidade, muita rapidez, inclusive, né, nesses processos. E, assim, eu não vejo muito questionamento em relação a algo maior, sabe? É tão esquisito essa bolsa da medicina, essa bolsa de valores da medicina. Infelizmente, isso é um dos assim, ramos profissionais que mais se perdeu. Eu lembro, vou contar só uma historinha rápida para a gente não ultrapassar muito tempo. Quando eu era criança, existia um médico no meu bairro Uhum. que ele atendia de graça. Já era um senhor bem idoso. Isso tem, sei lá, 50 anos atrás. Ele atendia de graça, fosse quem fosse, não era só um médico que atendia pessoas carentes, não. Se fosse carente, se fosse de comunidade, se fosse milionário, qualquer um que fosse lá, ele atendia de graça. E Uhum. num determinado período, o CRM foi atrás dele para saber se ele era realmente médico, porque não era possível um médico atender todo mundo de graça. E isso tem 50 anos. Imagina como a coisa piorou até agora. É.
Mas isso existe também em outras profissões, por exemplo, medicina veterinária. O médico veterinário que quiser fazer castração gratuita, ele não pode, ele é penalizado pelo conselho, Hum. né? Então, Tem vários nuances que são, vamos colocar assim, são ainda motivos para seguir na evolução. Então, pessoal, vamos lá. Vamos agora desligando nossas câmeras, que vamos nos preparar.